Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, voltando aqui em um novo formato. Então a gente está fazendo em vídeo agora também. Então você pode estar me assistindo pelo YouTube, me assistindo pelo Spotify ou me ouvindo pelo Spotify. Se você está me ouvindo pelo Spotify, já deixa o like aqui, curte, começa a seguir aqui que a gente vai soltar conteúdo toda segunda, quarta e sexta-feira às 8 da noite, começando a partir de hoje. E se você também está aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar o like nesse vídeo e compartilhar com pessoas que você entendam que esse conteúdo vai ser relevante, tá bom? Comenta aqui ao longo desse vídeo para que a gente possa interagir com você. A ideia é realmente ter essa proximidade com a comunidade. Bom, gente, eu não vou ficar enrolando muito aqui. O tema de hoje é um tema extremamente importante, um tema extremamente relevante. Que eu tenho notado, vou falar um pouco disso ao longo do podcast, que eu tenho notado que tem travado e limitado a vida de diversas pessoas. Para quem não me conhece, Matheus Messias, um jovem de 32 anos, casado, cristão, empreendedor, mentor de empresários, ex-analista de investimentos, e eu quero começar a trazer algumas coisas que têm transformado a minha vida, têm impactado a minha vida e que têm me ajudado também a impactar a vida de outras pessoas. E é sobre isso que eu quero falar ao longo desses podcasts. Sobre coisas que eu tenho percebido, né? Então eu lidero jovens desde 2012, tenho ajudado jovens dentro das igrejas de comunidade cristã a desenvolverem as suas vidas. E também, desde 2014, mentoro empresários. E com essa bagagem de mais de uma década, eu comecei a perceber alguns comportamentos, algumas formas de pensar que impedem as pessoas de avançar, que impedem as pessoas de crescer, que impedem as pessoas de subir um nível na vida. Em todas as áreas, eu não estou falando de finanças, de dinheiro, eu estou falando em todas as áreas de suas vidas. E talvez um dos principais que impedem as pessoas de qualquer nível de sucesso é a forma como elas pensam, e é justamente sobre isso que a gente vai tratar hoje, tá? Eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo logo no começo da minha carreira. Então eu comecei a trabalhar ali aos meus 21 anos e eu sempre tive muito claro que o meu propósito estava muito ligado à minha carreira, à minha vida profissional. E então eu investi muito nisso. Não só em horas de trabalho, em esforço, mas também financeiramente, em cursos, em conhecimento e também na questão, obviamente, de aparência, de poder me posicionar, de como eu entendo que eu deveria me posicionar em relação à minha carreira. E eu lembro que o meu primeiro salário praticamente foi inteiro, eu não tinha quase que roupa social quando eu comecei a trabalhar, e aí eu lembro que, sabendo já quem eu queria ser, eu lembro que eu fui numa loja de roupa social e comprei um monte de conjunto lá de roupa social, e eu gostava de ir super bem vestido para o meu trabalho. Enfim, eu lembro que um dia um colega de trabalho meu chegou assim pra mim e falou: "Pô, Matheus, cara, pra que você vem tão bem vestido assim? Você não precisa se vestir desse jeito. Eu só me vestiria desse jeito, ou só vou me vestir desse jeito o dia que eu for promovido, né? O dia que eu for um executivo." E aquilo me marcou muito, porque a mentalidade, a expressão desse colega de trabalho mostra como 99% das pessoas pensam a respeito das suas vidas. E elas pensam que primeiro ela tem que ter acesso para depois se posicionar. E a verdade que eu quero deixar bem cravada nesse vídeo é que posicionamento gera acesso. E não o acesso que determina o teu posicionamento. Mateus, o que você quer dizer com isso na prática? Que você não vai crescer na sua carreira enquanto você não se posicionar antes mesmo que a promoção venha. Você não espera ser um executivo para se tornar um executivo. Você é um executivo e por isso você é promovido. Então tem pessoas que esperam encontrar o amor de suas vidas, mas está na noitada. Aí ela pensa, o dia que eu encontrar o amor da minha vida, eu mudo. O meu posicionamento muda. Deixa eu te falar, se você não se comporta como uma pessoa decente antes de se casar, ou antes de encontrar alguém sério, você nunca vai encontrar alguém sério. E o que eu vejo é muitas pessoas terceirizando o fracasso das suas vidas pelo acesso. Se eu tivesse, se eu encontrasse um marido, porque homem não vale nada, porque mulher não vale nada hoje. Se eu encontrasse alguém, se eu tivesse acesso a alguém, a minha vida seria diferente, eu seria diferente. Não.
A verdade é que você não encontra ninguém, é que você não sobe na tua carreira, é porque você não se posiciona. É o teu posicionamento que vai determinar em que nível de acesso você vai ter na sua vida. E isso em todas as áreas da nossa vida, profissional, relacionamento. Então essa é uma coisa que eu via muito mentorando empreendedores. Ah não, Matheus, o meu negócio tá ruim aqui, mas é porque, cara, porque o banco não me deu dinheiro e agora eu tô com um problema financeiro. Ah não, é porque o mercado tá ruim. Não. Ah, é porque eu não consigo ter acesso a tal cliente. Deixa eu te falar uma coisa. Não é o acesso que vai determinar como você se posiciona. É o teu posicionamento que vai determinar em que nível de acesso você vai ter, de networking, de crescimento, de relacionamento. É isso que define. Mas por que as pessoas têm esse modelo de pensar? Por que as pessoas insistem em falar, se eu tivesse acesso a tal coisa? Você já deve ter ouvido a frase, né? Ai, se eu tivesse nascido numa família rica, eu seria bem-sucedido. Como se o dinheiro fosse, o acesso ao dinheiro fosse a determinante para alguém ser bem-sucedido na vida. Mas as pessoas usam essas frases e essa forma de pensar porque isso coloca ela num lugar de vítima. Porque pare e pensa comigo, acesso são os outros que te dão, mas posicionamento é você que tem que tomar. Então, posicionamento fala sobre a nossa postura, sobre uma responsabilidade individual, enquanto acesso é relativo ao terceiro, a pessoas externas. E aí é mais fácil eu terceirizar a culpa do meu fracasso, jogando a culpa em que alguém não me deu acesso a alguma coisa, do que de fato me posicionar como eu deveria, mesmo antes de ter acesso. Eu quero dar alguns exemplos práticos de como isso funciona na vida, né? Então, um exemplo prático eu acabei de dar agora há pouco, falando de relacionamentos. Então, eu liderei jovens desde 2012 e ainda lidero hoje discípulos, pessoas que andam junto comigo. E o que eu percebo muitas vezes é que eles querem encontrar o amor da sua vida. Eles querem encontrar alguém que seja decente, alguém para instituir uma família. Só que muitas das vezes a frase é: quando eu encontrar a pessoa, quando eu tiver acesso a essa pessoa, quando eu encontrar ela, eu mudo. Quando eu encontrar ela, hoje eu estou na gandaia, hoje eu fico me envolvendo com um monte de pessoa, mas é porque eu não encontrei a pessoa ainda, a pessoa certa. A hora que eu encontrar a pessoa certa, eu paro. E a verdade é que você nunca vai encontrar a pessoa certa enquanto você não mudar a sua postura. Se você quer ter acesso a alguém que seja decente para construir uma família, se torne essa pessoa mesmo antes de encontrar alguém. Porque é o teu posicionamento que vai te dar acesso a pessoas iguais e não o inverso. Outro exemplo aqui, empresários ou, como eu já disse, pessoas que querem subir na carreira. Mas Matheus, eu não consigo evoluir na minha carreira porque o meu chefe não me dá uma promoção. Mas a verdade é que essa pessoa não se posiciona como alguém que já deveria ser promovido. Você entende? Você precisa primeiro se posicionar, e eu quero falar um pouco aqui ao longo desse podcast sobre o que é posicionamento, porque hoje com as redes sociais se fala muito. Não, como é o seu posicionamento nas redes sociais? Qual o seu arquétipo? Qual é o arquétipo que você tem para você se posicionar? E isso começou a soar como aparência. É uma casca que você tem que criar, que é o seu posicionamento, e isso vai mostrar alguma coisa para as pessoas, mas eu quero quebrar alguns argumentos aqui que, infelizmente, muitos especialistas você vai ouvir na internet falando do que é realmente posicionamento. Eu quero te mostrar o que é posicionamento de fato na vida real e como isso vai permitir que você evolua na tua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, se você está buscando, por exemplo, um crescimento profissional, você não espera a oportunidade vir. Você se posiciona antes. É ridículo é ridículo a gente pensar dessa forma quando a gente pensa, por exemplo, imagina que você está assistindo uma partida de futebol e você olha para o campo e o goleiro está no banco de reserva. E o gol está exposto, não tem ninguém no gol. E aí o goleiro ele só corre pro gol
quando alguém chuta a bola pro gol. Faz sentido? Isso não é ridículo? Mas é dessa forma que muitas pessoas têm vivido. O que eu estou querendo te mostrar com essa analogia é que muitas pessoas estão dizendo: eu só vou me posicionar quando a bola chegar, quando a oportunidade chegar, quando a bola for minha, quando a bola da vez for minha. Deixa eu te falar uma coisa: a bola da vez só vai ser sua quando você estiver posicionado. Um goleiro não sai de campo, ele está lá posicionado. Ele está no lugar onde ele deveria estar, cumprindo a função que ele deveria estar, mesmo antes da bola ser dele. Então tem coisas que para nós parecia ridículo olhando por uma outra visão, mas internamente é exatamente isso que a gente faz na nossa vida. Talvez muitos de nós somos um goleiro que está no banco de reserva, deixando o gol vazio e falando: quando alguém chutar a bola eu vou lá pegar. Querido, só que vai ser tarde demais, você nunca vai conseguir pegar a bola, porque você não está posicionado. É o posicionamento que te dá acesso, e não o inverso. Então, muitos empresários chegam para mim: pô, Matheus, não, mas se eu tivesse acesso a isso aqui, não, mas porque se o banco liberasse uma linha de financiamento aqui, não, se eu tivesse aquele network. Cara, por que você não tem? Porque você não se posicionou ainda. Você precisa tomar uma posição. O acesso não vem antes da posição. O seu posicionamento é que vai dar acesso a novos níveis. Primeiro você se posiciona, depois o acesso vem. E eu quero conversar com você um pouco agora, no restante do podcast, sobre o que é posicionamento. O que é se posicionar? Existem duas grandes mentiras hoje, principalmente numa geração de rede social, numa geração, como eu disse, que posicionamento se refere muito mais a uma casca externa, a uma aparência, do que de fato quem você é como ser humano, quem você é como pessoa. E eu quero definir o que é posicionamento. Porque se eu acabei de falar para você que posicionamento é o que te dá acesso, se você quer um casamento melhor, você tem que se posicionar como alguém decente, ou um relacionamento melhor. Se você quer evoluir na tua carreira, você tem que se posicionar. Se você quer evoluir no seu ministério, você tem que se posicionar. Se você quer evoluir na sua empresa, você tem que se posicionar. Mas, Matheus, o que é posicionamento? Como eu me posiciono? Como eu coloco e tiro isso de uma teoria e coloco isso na prática? Como eu aplico isso no meu dia a dia amanhã? É sobre isso que eu quero conversar com você agora, no resto do podcast. E eu quero começar desmentindo duas coisas que se propagam demais na internet. A primeira delas é, eu acho que você já ouviu essa frase, finja até ser, que vem do inglês fake it until make it. O que é isso? Está dizendo, finja até você conseguir ser. E essa é uma das maiores mentiras que a internet e as pessoas já espalharam. Você não tem que fingir ser ninguém. Posicionamento não está ligado a você fingir ser alguém que você não é. Posicionamento está diretamente ligado a entender quem você é antes mesmo que os outros te reconheçam. Grava isso que eu estou te falando. Posicionamento, o teu posicionamento está mais ligado a entender quem você é antes que outras pessoas reconheçam isso em você. E não sobre você fingir ser alguém que você não é, para um dia alguém te reconhecer. E existe uma diferença gigantesca nisso. Nessa de finja até ser, é onde existem muitas pessoas nas redes sociais fingindo ser ricas. Porque ele pensa assim, eu vou fingir ser rico, aí eu vendo um curso de como ser rico, aí eu fico rico. De verdade, eu conheço pessoas que usaram essa estratégia e não deram certo. Nada que se constrói baseado em fingimento tem sustentação, tem sustentabilidade. Você não vai construir nada na tua vida que tenha sustentabilidade, que seja relevante, baseado em fingimento. Agora, você entender quem você é antes mesmo de você se tornar, e se tornar eu falo, se tornar relevante para as pessoas, isso é posicionamento. Eu quero usar, por exemplo, o exemplo de Davi.
um personagem bíblico. Se a gente pegar a história de Davi, ele foi lá ungido rei, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas ele foi ungido rei, e aí ficou um limbo, né? Davi não fazia nada. De repente surge ali a grande história que todo mundo conhece, que é a história de Davi e Golias. Para e pensa, Davi não fazia parte do exército de Israel. Davi não estava com uma armadura. Davi não era um guerreiro listado para a guerra. Davi era um filho mais novo de uma família que cuidava das ovelhas do pai e tinha sido mandado para lá para levar alimento para os seus irmãos. Mas Davi, ele era uma pessoa posicionada. Tanto que ele foi o único que teve coragem de enfrentar Golias. Para e pensa no que eu estou te falando agora. Davi não tinha acesso. Davi não tinha acesso à armadura. Davi não tinha acesso a treinamento. Davi não tinha acesso ao exército. Davi não tinha acesso às armas. Davi não tinha acesso a nada. Ele não tinha acesso a nada do que um guerreiro convencional precisaria para derrotar um gigante. Mas Davi, diferente daqueles guerreiros que tinham acesso a tudo, que tinham acesso a treinamento, a armamento, a ferramenta, a armadura, esses, na hora de se posicionar, desculpa o termo aqui, cagaram. Mas um jovem, muito possivelmente vestido de uma túnica, com uma fundinha, uns queijos na mão, sabia quem ele era. Ele não fingiu ser um soldado. Tanto que quando Saul tenta colocar uma armadura nele, ele fala, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso fingir ser alguém que eu não sou. Então as pessoas confundem posicionamento com fingir ser alguém que não é. Tem muita gente que está com uma casca, está com uma armadura por fora, mas por dentro, quando vê um gigante, se caga de medo. Isso não é posicionamento. Posicionamento é, ninguém sabia, ninguém botava fé. Você imagina um exército inteiro contra um gigante, os caras morrendo de medo. Você acha que as pessoas botariam fé num garoto que cuidava das ovelhas do pai e era basicamente um entregador de comida para os irmãos? Ninguém até aquele momento reconhecia Davi como um guerreiro, mas Davi já sabia quem ele era. Davi já tinha passado por aquilo. Posicionamento é você se preparar antes mesmo que a tua oportunidade chegue. Isso é posicionamento. Posicionamento é você se preparar antes que a tua oportunidade chegue. Então, se você quer crescer na sua carreira, faça um MBA antes de alguém te promover. Estude, trabalhe 12 horas por dia, 14 horas por dia, antes de você ser promovido. Se você quer crescer o teu negócio, se posicione antes do cliente chegar, não depois que ele chega. Se você busca melhorar o teu relacionamento, se torne uma pessoa decente antes da pessoa certa chegar. Vai ler um livro. Para de frequentar ambientes que não tem nada a ver. O que eu vejo são pessoas falando assim, não, Matheus, a hora que acontecer, a hora que a minha vida financeira melhorar, aí sim eu vou buscar crescimento intelectual, eu vou buscar estudar. Não vai crescer, não vai chegar nunca. Davi não ficou esperando o acesso. Davi, querido, nas ovelhas ali, cuidando das ovelhas do pai, ele se preparou. Ele já tinha brigado com um leão, ele já tinha brigado com um urso. Ele estava preparado, ainda que ninguém tivesse reconhecido quem ele era. No momento certo, ele mostrou que dentre todo um exército de uma nação, ele era o mais preparado, mesmo que a aparência dele mostrasse que não. Então, posicionamento não tem nada a ver com aparência. Não tem nada a ver sobre fingir alguém que você não é. Tá sobre você se tornar alguém antes que as pessoas reconheçam você. Então, a primeira mentira que contam sobre posicionamento é finja ser alguém até se tornar. Não, se torne alguém até as pessoas te reconhecerem. Talvez vai tardar. Talvez a pessoa que você espera não vai chegar agora. Talvez a promoção que você espera não vai chegar agora. Talvez o sucesso do teu negócio não vai chegar agora. Nesse tempo, se prepare, se posicione, mesmo que ainda não tenha chego. Porque no momento em que chegar,
Você vai estar posicionado. Davi sabia exatamente o que tinha que fazer. Por quê? Porque diferente de todos os outros que aparentemente fingiam ser guerreiros, ele sabia o que fazia, ele estava preparado, ele estava posicionado. E a segunda coisa é as pessoas acharem que posicionamento é você achar que você é bom. Então, o primeiro é aparência, você fingir-se algo que você não é, né? Segunda mentira que contam sobre posicionamento hoje em dia é que posicionamento é você bater no peito e falar, eu sou fodão, eu sou bonzão, eu sou a boazona. Não, eu me garanto, manda aqui que eu me garanto que eu sou bom nisso aqui. Sabe, olhando em retrospecto, todas as pessoas que eu me lembro que falaram pra mim, não, isso aqui eu tenho certeza, isso aqui eu me garanto, não eram as melhores pessoas naquilo que faziam. Eu vou repetir. Olhando em retrospecto, todas as pessoas que eu conheço que batiam no peito e falavam eu me garanto, não eram as melhores naquilo que faziam. Posicionamento não é você bater no seu peito e falar eu sou bom o suficiente. Não, eu sou o fodão aqui, desculpa o termo, mas é o que as pessoas... Não, nisso aqui eu sou foda. Nisso aqui, cara... Hoje eu estava lendo uma matéria sobre Wilson Matheus. Eu não sei se você conhece o Wilson Matheus. O Wilson Matheus, ele é um senhor não, né? 60 anos, 60 e poucos anos, mas ele é um grande empresário brasileiro do norte do país, do Maranhão. E esse homem, ele conseguiu construir o terceiro maior supermercado, ou a maior rede de varejo alimentício do Brasil, concorrendo com Carrefour e Açaí, gigantes varejistas corporativas, sozinho. E recentemente, numa inauguração de uma das suas lojas, ele disse o seguinte: ele poderia falar, ó, eu conquistei tudo isso aqui. Eu construí todo esse império. Um homem que tem 2 bilhões de dólares de fortuna. 2 bilhões de dólares de fortuna. O que ele disse foi, eu não sou melhor do que ninguém e eu não sei nada ainda. Isso é posicionamento. Posicionamento é o teu resultado. Posicionamento não é o que você fala a respeito de si. Posicionamento não é o que você se vende. Entende? A gente está ouvindo um cara que a empresa dele fatura 30 bi de reais por ano. O cara tem uma fortuna de 2 bilhões de dólares, falando, olha, apesar dos resultados dele, apesar do cara ser extremamente expressivo, ele fala, olha, eu não sou melhor do que ninguém e eu não sei nada ainda. E a gente vê, desculpa, não tô querendo criticar ninguém, mas aí você compara. Aí você vê o cara lá que vendeu 100 mil reais na internet e bota no peito. Ah, eu sou fodão. Vendi 100 mil conto na internet. Cara, o que você acha que é posicionamento? Posicionamento é o teu resultado. Não é o quanto você fala que é bom. Não importa você falar que é bom. O que vai te posicionar é o quanto você entrega. É a sua capacidade de mostrar os seus resultados. É isso que vai mostrar para o mundo e vai te dar acesso. É o quanto você é capaz de entregar. Tem muita gente batendo no peito, sem capacidade de entrega. Ou se achando a última bolacha do pacote, enquanto a entrega dele está aqui. E tem gente que a entrega está aqui. E o cara tem a humildade de falar que não é melhor do que ninguém e que não sabe nada ainda. O teu posicionamento não é aquilo que você fala de você, mas é aquilo que os teus resultados mostram. Não adianta falar que você é um bom marido se o teu casamento está destruído. Não adianta você falar se você é um bom empresário se a tua empresa não anda. Não adianta você falar que você é o melhor vendedor da tua empresa se você não está no topo. Então, posicionamento são os seus resultados. E eu tenho certeza que a partir do momento em que você começar a se posicionar e parar de dar desculpa de acesso, quando você se posiciona, o acesso vem. Quando você assume o teu lugar, mesmo que ainda as pessoas não reconheçam, mesmo que ainda não tenha chego, eu tenho certeza que vai acontecer. Porque você está posicionado.
Você só está esperando a tua oportunidade. E quando chegar a oportunidade, você vai saber o que fazer. Eu espero que esse podcast tenha ajudado você a abrir a tua mente, a mudar teu comportamento, para que você possa evoluir, cara, em diversas áreas da sua vida. Isso aqui não é uma mentalidade a respeito só de empreendedorismo, não é só a respeito de relacionamento. Se você conseguir aplicar isso a qualquer área da sua vida, eu tenho certeza que você vai ver avanço, que você vai ver crescimento. Tudo que você precisa é justamente destravar isso e mudar essa forma de pensar. Não é sobre eu ter acesso a algo, primeiro eu tenho que ter acesso a isso para depois eu mudar. Não, primeiro você se posiciona, depois você se torna. Só para fechar aqui o podcast, eu sou um cara que eu gosto muito de ler biografias, de assistir biografias, e uma coisa me chama muita atenção na vida de homens muito bem-sucedidos em qualquer área da sua vida, né? E uma coisa que me chamou a atenção, recentemente lendo a biografia do Elon Musk, ela está até aqui em cima, ó, é que aos 5, 6 anos de idade, uma criança sem nenhum entendimento, praticamente, da vida, dizia para os adultos, falava assim, um dia eu vou ser milionário. Um dia eu vou ser um homem muito rico. Cara, uma criança de 5, 6 anos, que sabia quem era e já estava se posicionando para algo que aconteceria décadas depois. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que homens que alcançam níveis de sucesso, eles primeiro se posicionam. Obviamente, o Elon Musk não era o homem mais rico do mundo e muito menos milionário aos 5 anos de idade, 6 anos de idade. Mas a genialidade dele, tá? Ele se posicionava dessa forma desde os seus 5 anos de idade. E ele só se tornou quem se tornou justamente porque ele não esperou ter acesso, ele não esperou ser milionário para dizer. Não, ele se posicionou e a vida dele foi driveada por isso. E então a sua vida só vai ser driveada a partir do momento em que você se posiciona. Depois as coisas acontecem e não vice-versa. É isso. A gente se vê no próximo podcast. Eu espero que a partir de hoje você entenda que posicionamento é maior do que acesso. Até o próximo podcast.